Como é o nome daquela merda que produz música? Tu mudou pra cada uma das merdas que reproduz música. Não! Com poucas coisas são necessárias para a felicidade. O som de uma gaita. Sem música, a vida seria um erro. Com essa citação do Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos, nós damos início a mais um Baleias Não Voam, o podcast sobre a vida, o universo e tudo mais, sob a perspectiva de duas pessoas que não têm conhecimento de nada. Lial, é isso aí. Meu nome é Lucas Elias. Meu nome é Lucas Rodrigo. E o podcast de hoje vai falar sobre indústria fonográfica, playlists, álbuns, EPs, singles e como é que funciona o mercado da música hoje em dia e como isso influencia nas nossas vidas. Bom, para começar, a gente vai fazer um pequeno histórico de como é que se ouvia música desde antigamente até os dias atuais, né? Começando pela época onde não existiam aparelhos de gravação de música. E para ouvir música você tinha que assistir uma apresentação ao vivo. Se a gente pensar na antiguidade, até recentemente, no começo da modernidade, a gente tem uma questão da música ser uma questão de um momento. Parte de algo. Momentos mais remotos da história da humanidade, você tinha a música como parte de um ritual, parte de uma celebração, seja música para ir para a guerra. Então, como você não tinha meios, essa música não era assim tão presente como se pensava nos dias de hoje no cotidiano. Você tem um determinado momento para ouvir música, você tinha que praticamente se deslocar até ela. Que a questão era que você tinha poucas pessoas que tocavam instrumentos, era um conhecimento que não era assim tão conhecido, não tinha meios dessa coisa chegar, a não ser para onde essas pessoas estivessem tocando. Então, o ouvir música estava necessariamente associado a um espaço onde isso acontecesse. Gradualmente, esse cenário de localidade para você ouvir música vai começando a mudar, principalmente na forma que a produção dessa música se associava. Na Idade Antiga, a música estava associada dessa forma que a gente falou, mas chega no começo da Idade Média, muita da tradição que vem, pelo menos nessa nossa herança ocidental, está associada à música sacra, focada nas igrejas. A produção musical fortemente estabelecida, pelo menos da Idade Média, estava dentro dos monastérios, das igrejas. E a partir do Renascimento a gente tem uma mudança de caráter, que é quando aparecem as figuras dos mecenas. De uma burguesia que acabava de alcançar um novo patamar e agora estava disposta a patrocinar, a financiar a arte, como uma forma de se aproximar da nobreza. Você tinha pessoas que financiavam artistas, então agora você tinha uma produção artística mais presente. Você tinha pessoas que eram capazes de pagar músicos para, sei lá, irem até a sua casa fazer um concerto, mas assim era algo muito localizado para camadas que detinham um poder aquisitivo. Isso durou, se a gente pensar, algum tempo da nossa história. Diversos grandes compositores que conhecemos, como, sei lá, Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, ficaram modelos parecidos dessa forma, já que é só quando aparece a figura dos meios de massa ou de começarem a aparelhos de gravação e reprodução que esse cenário começa a mudar. É bom a gente não esquecer também que a música não estava reclusa a esses ambientes mais eruditos. Existia sim muita música de rua, havia sim muita música sendo feita no ambiente mais popular, sendo que era... como é que eu vou dizer? Tomando um elemento adicional, de certa forma. E também tem a questão de contar histórias, tá ligado? Tipo, então, as canções contavam histórias. Porque também de ser uma tradição oral, de passar alguma coisa. E também de pensar, teve sempre esse paralelo. Apesar de ser do foco histórico da música, seguir sempre por essa tradição erudita, a gente sempre tinha, sei lá, na Idade Média a gente tinha trova, teve sempre manifestações populares da música, mas que estavam ligados também a essa questão da momentaneidade, tá ligado? Ainda tinha um momento, ainda tinha o lugar para se ouvir. As pessoas tinham que se reunir em torno do músico para parar e ouvir a sua música. Tinha um festejo, ainda era algo de você se deslocar a um local, encontrar alguém que toque e ir lá fazer dessa oportunidade de escutar música. Pois é, mas aí vem a modernidade e a reprodutibilidade técnica. E agora nós temos máquina. Exatamente. Os primeiros aparelhos de reprodução e gravação de música remontam a, de certa forma, ainda cedo, porque desde o século IX a gente já tem projetos ou tentativas de coisas assim, como você tinha órgãos que tinham reprodução automática de música. Desde então, você tinha modelos parecidos, mas
de fato mesmo, como conhecemos a gravação e reprodução de música hoje de forma mais concreta, podendo reproduzir músicas mais complexas, só foi possível com a invenção do fonógrafo cilíndrico. Antes mesmo dos discos de vinis, do disco propriamente dito, ele permitia uma aproximação dessa música ao ambiente, mesmo sendo um aparelho muito caro. Agora você não tinha mais que ter esse deslocamento até a música. E foi algo que acabou gerando mais tarde também o gramofone, que aí é o que disseminou de vez essa forma caseira de se ouvir música. Foram as primeiras vezes que você não precisava ter uma orquestra na sua frente ou músicos profissionais tocando para você poder ouvir música. O gramofone, que já trazia consigo também a invenção da mídia em disco, mas ainda não era o disco de vinil. O disco naquela época era feito de goma laca ou derivados de plástico. E era um disco extremamente frágil, tanto que até hoje você tem poucos remanescentes dessa forma. Eu acho que somente com vinil a indústria fonográfica passa a ter um produto viável para ela se tornar de fato uma indústria. Porque anteriormente, com os cilindros do fonógrafo e os discos do gramofone, não era um custo-benefício válido para a pessoa fazer lá os negócios e vender, porque não dava lucro nessa desgraça. O gramofone ainda dava grana, apesar de ser de elite, ele ainda vendia bastante. É porque nesse meio tempo a gente está esquecendo de outro elemento que é essencial para a história da indústria fonográfica, que é o rádio. Que o rádio, enquanto o gramofone e o fonógrafo eram coisas que ficavam para um público mais seleto, que tinha condições de pagar essas coisas, o rádio começou dessa forma também, sendo um produto caro, mas com o tempo, logo depois, acabou se tornando um meio barato. E também você tinha, vários locais que tem um rádio à disposição. Então o rádio aproximou muito mais o público da música. Ele trouxe essa questão da música mais presente no cotidiano da pessoa. Uhum. Então, para a indústria fonográfica foi um grande momento, um momento de aproximação dessa concretização de se tornar uma indústria de massa. É através do rádio que a música passa a entrar dentro dos domicílios, né? E fazer parte do cotidiano das pessoas. E o rádio também permitiu outras coisas, como na própria questão da divulgação de artistas, começar a surgir os grandes cantores de sensações, ou estabelecer também, de certa forma, essa indústria pop, do estrelato, do grande artista, que a gente conhece hoje. É quase uma figura divisora de águas. É uma figura divisora. É uma figura divisora de água. É muito engraçado quando a gente pega dessa história da modernidade da música, é que ela passa necessariamente sempre por, tecnicamente, um aparelho, uma forma de mídia. Que a gente começa com o fonógrafo cilíndrico, passa por gramofone, tem o rádio, os discos de vinis, a fita cassete. E eu acho que com a fita cassete, ainda mais que ela, principalmente para a experiência que a gente tem com a música hoje, a gente tem a questão do Walkman. Que o Walkman, pelo menos do meu ponto de vista, a Sony possibilitou também um novo padrão, uma nova forma de ouvir música. Antes a questão é que a música era, de certa forma, continuava coletivizada. Porque não tinha como você colocar um rádio só pra você. Tecnicamente você poderia colocar ele num volume baixo, encostar a orelha nele e torcer pra ninguém ouvir, mas ainda assim todo mundo ia estar ouvindo. Então com o Walkman, o fone de ouvido, agora a música ganhava um cenário individualizado. Agora você podia escutar plenamente, era só você, sua música, além da portabilidade. Você podia levar ela para qualquer lugar. Bom, ainda na questão dos suportes para música, a gente pode falar também do CD, que se tornou o principal meio de mídia depois dos cassetes e do disco de vinil. Mas ainda é bom ressaltar também de um momento anterior, que é a questão do surgimento dos meios digitais de gravação e também dos meios digitais de reprodução, que permitiram tanto a criação do CD, quanto já na época do vinil, novas formas de gravação. Acabou dinamizando a forma de se fazer música. Antes você tinha uma produção que era, de certa forma, analógica, na forma de gravar. Os meios digitais permitiram o surgimento da edição de som, de um trabalho de mixagem, de todo um novo modelo de produção da própria música, que é algo que levamos, de certa forma, até hoje. E desse processo de digitalização incutido e dessa modernização do processo tanto de ouvir como fazer música, a gente tem como também um produto a figura do CD, que vem como um substituto dos discos e das fitas cassete, principalmente pela questão da memória. Agora os CDs podiam comportar uma quantidade muito maior de músicas, eram mais baratos, mais fáceis de produzir. A reprodução, os aparelhos também tinham suas vantagens. Então acabou virando substituto rapidamente das formas anteriores, como o vinil e a fita cassete. Ele se tornou a forma de ouvir, pelo menos do final dos anos 80, da década de 90 e até boa parte dos anos 2000. Até se pensarmos,
disco tava aí até 2009, 2008, eu acho. Até hoje em dia. Hoje em dia ainda se vende disco. Ainda é produzido, mas vamos dizer que o não CD... é o principal, não é o foco, mas só que ainda se produz disco mas CD dá pra certa forma discutir, e como é uma nível de mídia morta. Enfim, com o CD a gente tem inaugurado um novo momento que acaba substituindo as formas anteriores da fita cassete e do disco de vinil, se tornando agora o principal meio de mídia. Nisso abre o caminho para novas formas de digitalização. Assim a gente passa a ter, com o advento dos computadores e da internet, vem a figura do MP3, os formatos digitais de reprodução que acabaram dominando grande parte desse começo do século XXI, que nos leva à questão do streaming, né? Enfim, a gente vai tratar essas questões mais tarde. Um ponto interessante de se destacar é que desde a época do vinil, a indústria fonográfica se estabeleceu em um oligopólio, formado por grandes gravadoras chamadas de majors. Essas gravadoras detinham tanto o poder de financiar artistas e produzi-los, quanto a administração da distribuição dos vinis, e com isso elas controlavam todo o mercado fonográfico. Um exemplo dessas grandes gravadoras é a Universal Music, a Sony Music e a Warner, que são as principais gravadoras até hoje, tendo grande relevância no mercado. Sobre a questão dos oligopólios, dessa dominância das grandes gravadoras sobre a indústria fonográfica, a gente tem estabelecido todo um modelo de relação dentro dessa indústria que perdurou durante a maior parte do século XX até o início do nosso século XXI. Você tinha um modelo que era centrado com um grande poder dentro dessas gravadoras, e a produção era totalmente dependente delas. Então, elas determinavam, diziam como a coisa tinha que ser e delimitavam as regras do jogo. A música tinha estabelecido uma relação de realmente um produto. O que ia ser vendido, como o álbum, encarte, era o que compunha aquele produto que você ia botar na loja, que você ia vender, aquilo que ia gerar o lucro para o artista e para a gravadora. Então você havia a preocupação de qual música você ia pôr no mercado, do que ia ser mais palatável para o grande público, porque havia uma grande questão de dominância. E de certa forma, como a gente tratou em episódios anteriores, já provocava uma padronização do estilo, já incumbia os artistas de uma certa forma de fazer música, limitava a sua criatividade, originalidade, tinha toda uma preocupação no produto que ia gerar, e era algo muito mais regrado, muito mais... Agora me foge a palavra, muito mais tenso de se fazer, não lembrei a droga da palavra, mas a questão é essa, havia uma cobrança maior naquilo que você pôr no mercado, já que o seu produto era o álbum, era a música, e que com o advento dessa digitalização, a gente tem uma quebra de paradigma dentro dessa produção fonográfica, que estabelece um novo modelo de relações. Eu acho que a imagem que poderia resumir bem esse primeiro momento da indústria fonográfica é a centralização. As grandes gravadoras, elas centralizavam as funções, desde produção, distribuição, marketing, até a questão do próprio suporte e do aparelho que ia reproduzir o suporte. A Sony, por exemplo, dedicou vários investimentos ao desenvolvimento de aparelhos de som, ou seja, eles concentravam as funções, desde o momento de financiar o artista até o momento de ouvir a mídia já gravada na sua casa. Ele fazia parte de todo o ciclo. Se você enxergar o consumo musical como um ciclo, que viria da descoberta do artista, produção do CD, divulgação, distribuição, compra e consumo, as grandes gravadoras faziam parte de todo esse ciclo, tá ligado? Havia uma interdependência entre o artista e a gravadora, e todo o processo passar por lá, toda coisa tinha que necessariamente passar pelo crivo da gravadora. E também ainda tinha a própria questão do rádio, que ainda continuava sendo uma figura muito influente, porque muita questão de tempo de duração de música tinha muito a ver com o que as rádios podiam transmitir, com o que elas iam reproduzir. O tempo, o limite do programa. Elas estabeleciam as tendências, ditavam as regras do mercado, da forma que ia ser. Os dois grandes atores eram justamente a rádio e as majors. Que dividiam esse modelo anterior de produção fonográfica. Até que com o advento da digitalização, dos meios digitais, da internet, a gente tem uma mudança nessa forma de produção. Com a virada do século e essas novas dinâmicas e essas novas regras do jogo dentro da indústria fonográfica, existem novos fenômenos e novos atores
que interagem e fazem da indústria fonográfica o que ela é hoje. Desses fenômenos, eu gostaria de destacar 2. O primeiro fenômeno é a desverticalização da cadeia produtiva. E o que seria isso? Seria basicamente a descentralização. Como a gente falou antes, que as grandes gravadoras centralizavam todas as funções, com a desverticalização, ela vai começar a externalizar algumas funções ou terceirizá-las para pequenos estúdios ou agências de marketing. Isso ocasiona diversas mudanças. Dentre elas, a diminuição do poder do oligopólio fonográfico, o barateio da produção musical e a abertura de possibilidades para nichos de mercado que as grandes corporações não identificavam ou não tiveram interesse em atender. Resumindo, tá mais fácil e barato fazer música e os artistas autônomos acabam criando inovações e institucionalizando algumas estratégias de mercado que mudam as estruturas da indústria fonográfica. Você tem um enfraquecimento dessas grandes gravadoras, agora já não tem tanto peso ou tanta relevância quanto tinham anteriormente. Aí não que ainda não tenham poder, né? Ainda ditam regra do jogo, mas já não é algo assim tão fixo ou tão determinante quanto era anteriormente. Exatamente. Principalmente no cenário indie, que faz toda a diferença. E também a disponibilidade de novos meios de gravação, de novos meios de produção, o barateamento desses meios acabou fazendo o surgimento de pequenas gravadoras subsidiárias que se tornaram tipo refúgio de muitos artistas que acabaram também ganhando nome e crescendo de certa forma, sem precisar passar necessariamente por um oligopólio. O segundo fenômeno é a desmaterialização do produto musical, que é justamente essa desvinculação da música do seu suporte físico. Hoje em dia, com a compactação em MP3, você pode gerar infinitas cópias, desde que tenha capacidade de armazenamento, né, de uma música e distribuir ela via internet para quantas pessoas você quiser. É uma potencialização da reprodutibilidade do produto fonográfico. O bom é que a gente vê que a desmaterialização já mostra toda uma mudança de paradigma do ponto de vista do artista para com sua música. O produto principal para o artista era a música. A partir da desmaterialização, a gente tem o surgimento de outros fenômenos. Uma dessas questões é a questão da pirataria. Que ainda haviam, de certa forma, desde sempre a pirataria de discos, CDs, e havia formas de comprar, pessoas que gravavam e iam vender na rua. Mas agora você tinha a questão de isso ser de graça. Você tá lá na internet para baixar uma música totalmente acessível, fácil de baixar, você não tem que se deslocar a lugar nenhum para ir comprar, é algo que está quase o tempo inteiro à sua mão. Então agora as grandes gravadoras têm uma nova figura para competir muito com a pirataria. E a questão da pirataria prejudica ainda mais as gravadoras do que o artista. Porque a pirataria, querendo ou não, ela é uma forma de divulgação do artista. E o artista ele vai ganhar dinheiro nos seus shows, ele vai ter outras formas de ganhar dinheiro com a sua própria imagem. A gravadora, ela é invisível. Ela recebe o dinheiro pelo produto musical que ela estava vendendo. Então, no momento em que alguém pirateia uma música, a gravadora não ganha nada com isso. Então, o principal oponente da pirataria nem sempre é o artista em si, e sim a gravadora, porque ela tem muito mais a perder que o próprio artista. Apesar de que, por tabela, você batendo na gravadora acabava também batendo no artista, que, como a gente falou anteriormente, tinha a questão da verticalização da produção. A produção do artista dependia inteiramente da gravadora, então era estritamente relacionado. Era o meio que ele conseguia para pôr sua música no mercado. Essa questão, a pirataria se tornou um grande inimigo, e sempre se buscava como um meio para passar aquilo, de como é que é se vencer aquilo, até o momento em que a desmaterialização e principalmente o surgimento da figura do streaming possibilitaram uma nova forma de mercado. A música agora já não se tornava o produto principal. Para o artista valia muito mais a experiência, valeria mais para ele vender o seu show do que a música em si. A música se tornava mais algo para chamar a atenção para a experiência, para o espetáculo. O show se tornava a grande fonte de renda. Então, o artista encontrou um meio de se manter apesar da pirataria. Tanto que a gente viu surgir com o enfraquecimento da figura dos álbuns com modelos de venda. O número de vendas decaía cada vez mais, principalmente nas mídias físicas, como a gente já falou. Além disso, ter que lutar com a questão da pirataria. E o streaming surge como um meio de apaziguar os ânimos, que permite que o artista colocasse lá sua música, render algum lucro para ele com a música, e ele muda o seu modelo de lucro, seu modelo, de certa forma, de negócio,
para o show e foca totalmente os esforços no espetáculo que ele tem a oferecer. Agora que a gente já estabeleceu mais ou menos como é que a indústria fonográfica funcionava há um tempo atrás e como é que ela funciona hoje em dia, que é importante ressaltar que não foi uma ruptura, é um processo contínuo, ou seja, várias coisas que eram características da indústria fonográfica de antigamente persiste até os dias atuais, porque é um processo dialético, onde algumas coisas permanecem, outras são modificadas. Cabe agora falar sobre o produto em si que é vendido, sobre o formato que é vendido dentro dessa indústria fonográfica, que a gente entra na celeuma entre os singles e o álbum. Eu pergunto para você que está ouvindo, qual foi a última vez que você ouviu um álbum inteiro? Assim, um álbum que tinha uma espécie de conceito, ou um álbum que foi pensado do início ao fim para ser ouvido naquela ordem? Essa é uma boa questão, uma boa forma de pensar. Mesmo que você tenha, sei lá, acabado de escutar ele, a gente pode garantir que durante a maior parte do tempo você não está escutando um álbum completo. Você está escutando músicas separadamente, em momentos distintos. Essa é a questão. A figura anterior do álbum, que é que dominava todo o modelo anterior de produção fonográfica, acaba perdendo força e se tornando um produto em vias de extinção. E as novas figuras, como o single e o EP, acabam ganhando maior espaço. Se torna muito mais atrativo do ponto de vista do mercado, das conformações, de lançar um single ou um EP do que lançar um álbum completo. Porque dessa forma são atrativos mais rápidos, não dependem de tanta produção, não dependem de tanto esforço investido sobre a coisa e podem ser colocados a todo tempo. Então você pode lançar, sei lá, 15 singles como prévia de um álbum que você só vai lançar, sei lá, daqui a 20 anos, claro, falando de forma exagerada. Ou, em vez de lançar um álbum, você lança um EP que já supre a necessidade por novidades de seus fãs, traz um novo atrativo para o show, uma forma de você dinamizar a sua apresentação e, de certa forma, lhe poupa esforço. Você tem uma morte dessa figura do álbum, de você ter um modelo de produção de um álbum que era pensado da primeira até a última música, de forma que essas músicas se encaixassem e houver uma grande mensagem do álbum, algo que o artista quer transmitir, e o álbum era visto em si como uma obra completa. E se a gente pensar álbuns como, sei lá, Dark Side of the Moon, você pode ouvir músicas separadas do Dark Side of the Moon do Pink Floyd e pode até ter graça, mas não é tanto quanto a experiência de ouvir o Dark Side of the Moon completo. Ele te dá uma sensação de experiência, algo de ter um começo, meio e fim, uma mensagem clara, de te passar algo que ele quer mostrar. O álbum, no modelo que ainda é produzido, se torna algo muito mais como um compilado de singles do que uma estrutura em si, algo pensado. Apesar de que não é de forma generalizada, há sempre artistas que querem pensar seus álbuns, querem trazer conceitos ou pensar em algo maior, mas a gente pode dizer que a maior parte da produção, uma grande massa dos artistas, trazem esse modelo de o álbum conjunto de singles. Aí é o que leva a gente à questão de como o modelo do streaming está se tornando agora a figura principal desse modelo de produção fonográfica. Eu me pergunto se essa transição dos álbuns para os singles seria uma adaptação da indústria ao modo de ouvir dos consumidores, ou se ao contrário seria a indústria adaptando o ouvinte a seu modo de produzir. Porque, querendo ou não, lançar um álbum é um trabalho que demanda muito mais esforço do que lançar um single. Em contrapartida, as pessoas muitas vezes não têm o tempo necessário ou não querem dedicar esse tempo a ouvir o álbum inteiro. Elas vão ouvindo músicas sorteadas que elas gostam mais ou que chamam mais a atenção. Eu não sei se é a indústria que se adapta a esse comportamento das pessoas de ouvirem os hits de cada álbum ou alguma coisa do tipo, ou se é a forma como a indústria produz que faz com que as pessoas se acostumem a ouvir só hits, tá ligado? Eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, é uma via, de certa forma, dialética. Que a gente tem a questão de pensar do modelo de que a gente vive de sociedade atual. A gente tem uma sociedade que é muito mais corrida, a gente tem muito mais coisa para fazer, muito mais do que pôr em prática. Então, a gente acaba tendo, mesmo com essa convivência com a música, pouco tempo para realmente parar e sentar para ouvir a coisa em si. A gente escuta muito música, mas ouve pouco.
a gente não põe um esforço intelectual sobre a coisa, sobre ouvir, sobre pensar no que é que aquilo está tentando passar pra gente. É um consumo distraído. De certa forma, um consumo muito mais distraído. Ao mesmo tempo que a indústria tenta pensar nesse modelo de relação que a gente estabelece hoje, que é muito mais corrido. Então, ela encurta a música e vai preferir músicas menores, músicas que tem um certo modelo que possa ser muito mais palatável ao público, de mais fácil compreensão, que você pode ouvir uma vez, gostar imediatamente, ser aquilo que você curtiu e seguir a vida. E o que dá uma sobrevida, entre aspas, ao modelo do álbum, que eu consigo observar hoje em dia, primeiro é o caráter de colecionador que ele levanta em algumas pessoas, que faz com que ela, para além de querer consumir o produto musical, ela tem que possuir o disco, possuir o CD, que até explica esse fenômeno da galera voltar a ouvir LP, o vinil. Que é essa marca do colecionismo, que é uma marca dessa figura do modelo de homem pós-moderno. Esse apego à coisa material é muito mais pelo status que a coisa traz do que pela coisa em si. Não dá pra dizer que a música voltou a ser produto, mas é que a coisa tem um atrativo estético, a dominância da figura. E a segunda coisa que eu consigo observar é os artistas que continuam produzindo álbuns, criam novas táticas de atrair o público para consumir esse produto de maneira física. Por exemplo, a banda Baleia, no disco Atlas dela, produziu um encarte que, para cada música, existia um universo gráfico que funcionava, tinha sua lógica própria. Então, quando você comprava o disco deles físico, você na realidade estava recebendo dois produtos. Você estava recebendo o CD, que você pode ouvir nas plataformas digitais, mas você também tem acesso a esse universo gráfico que eles criaram do encarte. Ou seja, quando você quer produzir o álbum, você tem que entregar mais do que só a música. Tem que ter um retorno maior para o consumidor para ele optar pelo álbum. O que mostra mais uma vez que a música perde esse espaço de como principal produto. A indústria fonográfica não é mais sobre a música em si. Outro exemplo que a gente pode dar também é sobre, sei lá, o grande sucesso que This Is America fez no ano passado. Foi muito mais pelo clipe, pelas ideias, os conceitos que o clipe passava em si, do que a música como um modelo fechado. Era muito mais pelo que as pessoas viam, sobre discutir qual era a mensagem que ele queria passar, com as referências visuais, o conteúdo, todo o trabalho artístico que aquilo tinha, que sim era algo que foi realmente impressionante, mas que não era o valor colocado só sobre a música em si. Então a gente pode dizer que a indústria de música hoje não é mais sobre música, Exatamente. É sobre coisas ao entorno dela. Todas essas questões que a gente tratou até agora, de certa forma, ligam a gente ao modelo e à forma que consumimos música hoje, que está intrinsecamente ligado às plataformas de streaming. Não só as plataformas de streaming, como também as lojas virtuais de música, como iTunes da vida, sendo que ainda mais ao streaming, porque as lojas digitais de música, você ainda está comprando a música, você ainda tem a posse sobre o arquivo. Já no streaming, a lógica muda completamente. Você não paga mais pela posse, você paga pelo acesso. Então você paga a mensalidade e você tem acesso a uma biblioteca de arquivos. E essa biblioteca, entre aspas, ilimitada, dá a você liberdade de passear pelo seu acervo e consumir o que você quiser. O que de fato não acontece, pelo fenômeno das playlists. Existe um autor chamado Hashman, que ele vai falar que existem ambientes sonoros que são capazes de gerar engajamento nos consumidores. E é justamente desses ambientes sonoros que se tratam as playlists. Você pode entrar em qualquer plataforma de streaming e lá vão haver diversos estilos musicais ou diversas atividades para você desempenhar ouvindo determinada playlist. Essas playlists são pensadas justamente para gerar um engajamento no consumidor. E dentro do Spotify e de outras plataformas, é possível patrocinar essas playlists. O que o Spotify vende, na realidade, também não é música. É o seu engajamento na playlist para aquele patrocinador. Por exemplo, você vai ouvir uma playlist de academia e um certo energético patrocina essa playlist. Então, vez ou outra, você vai associar a playlist ao exercício e ao energético. E aí você vai consumir o energético. No caso, o Spotify é um grande outdoor e você paga para ver propaganda.
Eu acho que outra questão que a gente pode tratar é de como a playlist se torna um modelo privilegiado de apreciação da música, principalmente para gerações mais recentes. Ela retrata a nossa própria relação com a música. E essa nova forma que o álbum atinge de ser um conjunto de singles, a gente vê representada na própria figura da playlist, que é um conjunto de músicas que podem ser totalmente desconexas, de onde você vai ter um momento escutando cumbia, do outro você vai estar escutando metal, você estar escutando Iron Maiden, Pablo Vittar no mesmo lugar. E não necessariamente tem algo a colocar, está muito mais ligado ao momento, a uma figura desassociada de um todo em geral. É um ponto isolado. É, de certa forma, a própria flexibilização da forma de ouvir música. Como alguns chamam, né, de que a gente vive numa geração playlist. E outra questão também que eu acho interessante, que apesar de tudo isso, é que o streaming e as playlists também permitem, dessa forma de estabelecer novas relações, agora o ouvinte tem uma certa forma de ação sobre a música que ele escuta. Porque ferramentas como Spotify e outras plataformas de streaming permitem a você a criação de playlist. Permite que a gente estabeleça uma nova forma de relação, meio que ainda podendo trazer essa forma do álbum conceito, mas da nossa forma. Que vai pensar de quantas pessoas já não param e vão, sei lá, fazer a playlist para dormir, ou, sei lá, a playlist para caminhar, a playlist para academia, e vão montar de acordo com músicas de diferentes artistas, diferentes estilos, montar de acordo com a sensação, com aquilo, com a ideia que elas querem passar. As pessoas também se tornam, de certa forma, também produtores, criam a sua forma de ouvir música, criam o seu produto palatável. O problema, no meu ponto de vista, não seriam as playlists individuais que as pessoas criam. Seriam justamente as playlists criadas pela plataforma que são patrocinadas. A playlist acaba se tornando uma espécie de commodity dentro da plataforma. Inclusive, cesseando a liberdade produtiva do próprio artista. Dentro do Spotify, o artista não tem o direito de retirar sua música de uma playlist, mesmo que ele não queira seu nome associado a uma marca que está patrocinando a playlist. Então, é uma coisa bem séria. É uma questão a se pensar. Mas não vamos só falar mal do streaming. Ele traz 2 pontos que para mim são muito positivos. O primeiro ponto é a diminuição da pirataria, porque é um serviço com um custo muito mais acessível do que você comprar todos os álbuns que você deseja ouvir, de todos os artistas que você curte. Tem uma biblioteca que você pode acessar a maioria das coisas que você gosta, por um preço justo ou até de maneira gratuita, desde que você consuma as propagandas lá do serviço. E a segunda coisa, que eu acho que é o que pesa mais, é a praticidade. Ouvir música via streaming é muito prático, porque você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, conectado no serviço de streaming, ouvindo as suas músicas, sem depender de outros aparelhos, como um aparelho de som ou qualquer outra coisa externa. Ele faz meio que o Walkman já adiantava, só que leva outro nível, porque leva a portabilidade a uma nova questão. Outro ponto a trazer, voltando de certa forma a bater nas playlists e no streaming também, é que algo que a gente perde, não só com eles, mas também com o estabelecimento desse novo modelo de produção e até do modelo anterior também já acabou trazendo um pouco disso, é a questão da perca da preocupação com a qualidade da música que é trazida em si. Não falando da questão de gosto, mas da qualidade técnica e sonora que é colocada para você. Porque, de certa forma, você tem uma preocupação sobre qual era a melhor forma de ouvir uma música, a melhor forma de ouvir um som, de qual mídia possibilitava que você trouxesse isso. Houve sempre a reclamação do CD em relação ao disco, e que também é algo que é trazido agora de volta, pelo menos com as pessoas que falam dessa volta do vinil, de que o vinil permitia uma qualidade de som muito melhor do que o CD, que tem a questão da música compactada, e que também é uma marca de não só do CD, mas da música digital e também das plataformas de streaming. Não há tanta preocupação, tipo, com a qualidade do som que é trazida para você ou com a melhor forma de escutar aquilo. E eu acho que isso até desencadeia fenômenos positivos, como uma nova manifestação estética da low fidelity, tá ligado? Que seria justamente usar dessa baixa fidelidade dos aparelhos de captação e de compactação de áudio para criar uma nova estética num tipo de música que é propositalmente ruidosa, tá ligado? Ela tem propositalmente uma qualidade de som ruim. A gente vê figuras como essa, como questões como o trap ou boom bap, que as pessoas trazem essa questão do áudio estourado, trazer essa conformação que pode ser meio estranha e traz isso como linguagem para sua forma de música. Mas por outro lado também a gente tem a questão da morte da música como experiência.
Não, quer dizer, não a morte, né? Que agora eu tô sendo meio trágico. Mas é a questão a desvalorização dessa questão da música como experiência. A questão de você buscar uma qualidade era de você encarar aquilo como uma experiência. De você pôr esforço sobre a música. Você buscar uma qualidade de áudio melhor tinha a ver com a melhor experiência que aquilo poderia lhe trazer. Então agora essa questão da experiência ainda está lá de certa forma, mas está pautada por outras questões, que ainda assim é diferente. E outro ponto também que eu quero trazer nesse malhação de Judas do streaming da playlist é a questão do funcionamento dessas plataformas de streaming. Elas dificultam a descoberta pelo modelo que elas empregam. Como a gente já falou, elas buscam trazer um serviço palatável, baseado nas playlists que você escuta, nos artistas que você escuta. A tendência dessas plataformas de streaming é levar você a coisas muito mais parecidas, a te fechar dentro de uma caixa. Mesmo que elas permitem a você um maior contato com diversos artistas, ao mesmo tempo elas te prendem numa bolha daquelas coisas que você já está acostumado. Elas te prendem, sei lá, nos 20 mais artistas que você escuta. Existe a promessa de músicas ilimitadas, mas na verdade o que se cria é um simulacro onde eles te prendem num curral das coisas que você já ouve. E não é somente isso. Além deles lhe recomendarem somente aquilo que você já escuta, essas recomendações ainda estão contaminadas por interesses comerciais. Ou seja, ele vai te recomendar as playlists patrocinadas, o artista patrocinado. Não é uma recomendação simplesmente de acordo com os seus gostos. É de acordo com os seus gostos, mas pendendo para aquilo que está dando dinheiro a eles. E dessa forma, ela, além de estabelecer esse também um certo domínio sobre o mercado, tá ditando também regras do jogo e começando a estabelecer as relações, se torna também um cenário que, ao mesmo tempo que permite um espaço para o independente, torna você mais a ver só ao independente, te dificulta a conhecer novos artistas. E te obriga a pensar da mesma forma, te obriga a ficar dentro da caixinha que você já está acostumado. Volta a refletir uma característica da nossa geração, que talvez seja uma geração muito menos preocupada com a diversidade de música que possa ter, muito menos disposta a ir procurar. E, sei lá, a gente pensar em frases dizem de pessoas que vão dizer que, sei lá, que a qualidade da música brasileira nunca teve pior que antes e, sei lá, você pensar que tem diversos artistas por aí, só falta o esforço dessas pessoas irem buscar essa música. Então, você está preso aos seus gostos, aquilo que é colocado para você, e meio que é cada vez mais preso nessa cela em que as grades são baseadas nas bandas que você gosta. Eu concordo, eu só discordo na parte que tu fala, assim, que ela obriga você a fazer isso. Eu acredito que não é uma questão de obrigação, ela torna isso muito cômodo, tá ligado? Uhum. E aí você não se liberta, ou pelo menos não tem a intenção de realizar um esforço para descobrir novos artistas, já que aquilo que ela está te entregando tão comodamente, dentro de uma praticidade tão simples, não te dá motivos para você buscar outra coisa. Então, mas essa questão, a comodidade é um grilhão invisível, porque ela está te aprendendo e está te obrigando sem que você perceba a coisa, porque ela te permite, te facilita algo em detrimento de outra coisa. E você já está acostumado, ela está trabalhando com seus gostos, ela trabalha com o seu psicológico, com aquilo que você tem mais tendência, com aquilo que você gosta. Te torna menos propício a procurar o diferente. Então, de certa forma, menos propício. Eu acho que, como conclusão, a gente poderia ver sob duas óticas, assim. Primeiro, como o mercado lida com as mudanças que foram operadas dentro da indústria fonográfica. E depois a gente podia discutir como o sujeito, como o ouvinte, como nós consumidores lidamos com essas mudanças. O que é que muda na prática dentro do mercado e o que é que muda na prática no cotidiano da gente, em como a gente consome música. Bom, eu acho que para o mercado a gente tem novos atores ganham poder no detrimento de que outros vão perdendo. Então, as gravadoras se tornam mais eclipsadas e perdem o grande poder que elas tinham anteriormente de ditar o mercado fonográfico, ao mesmo tempo que os streams e essas plataformas tomam poder e começam a ditar regras das formas de ouvir música, e o artista continua estando numa posição secundária, como era desde, sei lá, do modelo anterior, mas agora busca outros meios e sobrevive mais do show do que da música em si. Enquanto acho que o grande peso disso é a perca da centralidade da música agora. É a música se tornando eclipsada. Eu acho que cabe colocar aqui também que as grandes gravadoras perceberam, com certeza, essa perca de poder delas, e elas estão migrando completamente de função. Em detrimento da produção, o foco das grandes empresas agora
é a gestão das licenças e a distribuição. É muito mais atrativo para os grandes atores da indústria fonográfica ter o poder sobre a licença do produto do que sobre o produto em si. Ele não vai estar mais muito engajado na descoberta de novos artistas, mas ele está muito engajado na área formal. A da utilização dessas músicas vale muito mais, sei lá, ter um single num filme famoso que vai render uma grana, vai fazer a música se popularizar e te permite ganhar uma boa grana com royalties do que em si buscar um novo artista para lançar um novo CD. Exatamente. E a segunda parte é a distribuição. Esses grandes sites de streaming, eles trabalham justamente com licença. O que de certa forma não deixa de ser ainda o domínio das plataformas de streaming dentro dessa produção fonográfica. Há também um grande investimento na hibridização das mídias, assim. Um produto que vem ganhando muito espaço é o próprio videoclipe, que une o áudio com o visual, né? E gera essa amálgama de mídias que engaja muito mais os ouvintes. Agora a gente pode partir para a experiência do ouvinte. Eu acho que fica essa questão que a gente falou da geração playlist, da playlistização, de que a gente já não tá tão ligado à música da forma que era antigamente. Agora a gente tem uma nova forma de relacionamento com essa música e que é algo muito mais fluido, mais independente, tem uma certa agência do indivíduo sobre a própria forma de ouvir música. Então a gente vive, de certa forma, uma nova etapa dessa história das formas de ouvir música e de como fazer também. Na minha opinião, é a era do consumo distraído. A gente está exposto cada vez mais a uma quantidade de música impossível de se ouvir. Então, você pode ter playlists de horas e horas e horas e tá grudado no seu ouvido com um fone de ouvido enquanto você vive sua vida. O fenômeno que acontece é que paramos de ouvir música e a música passa a se tornar a trilha sonora da nossa própria vida. Você tá andando por aí, tá no ônibus, tá trabalhando, tá correndo, tá fazendo o que você estiver fazendo e ouvindo música. Não prestando atenção na música, mas ela funciona como fundo sonoro ali para abafar ruído ou para trazer um clima ou criar uma vibe. Exatamente. Ela interfere na sua experiência de existência, porque você passa a aprender o mundo com a trilha sonora, mas ela não está de fato no centro das atenções. O que até faz pensar, como eu falei, da própria questão que a gente organiza as playlists e que as pessoas organizam playlists com determinadas funções, como literalmente trilhas sonoras de sua vida. Tá refletido na nossa forma de consumir, na nossa forma de organizar e na nossa forma de agir dentro dessas plataformas de streaming. Eu acho que o que resta afinal é que o grande produto da indústria fonográfica hoje em dia é qualquer coisa menos a música. Escutamos bastante música, mas ouvimos pouco, e vale mais ir a um show do que parar para ouvir um álbum. Para finalizar, a gente vai deixar aqui algumas recomendações para, se você quiser se aprofundar mais no tema, ou então vão ser só recomendações de coisas que a gente queira. A primeira escutem outras coisas no Spotify, não só o que o Spotify lhe manda escutar. Eu quero recomendar um texto de um cara chamado Marco Antônio Barbosa. Tem na internet fácil, vocês acham. O nome é O Produto do Streaming Não é a Música, é o Ouvinte. É uma leitura rápida de uns 5 minutos. Não é leitura acadêmica, então podem ficar tranquilos. Eu quero recomendar também um vídeo do Minuto Indie, o canal do YouTube, que fez um vídeo discutindo a própria questão do single versus álbum e que ele trata de algumas questões que a gente já tratou aqui. Eu acho bastante interessante. Para finalizar essa parte aqui de indicações, eu acho que seria interessante cada um aqui indicar uma banda para vocês ouvirem, para sair dessa bolha que o Spotify criou. Pois bem, ouçam a banda Fémina. É um trio de mulheres argentinas que tocam um tipo de folk. É muito bom. Eles têm no Spotify, mas vocês também acham no YouTube e em outras plataformas digitais. E é isso, eles tocaram aqui no Brasil ano passado e é muito boa a banda. Bom, a minha indicação para vocês é a banda Bully. Os caras são daqui de Pernambuco, fazem um puta som, misturando com as vibes meio psicodélica, meio eletrônica. Então, vale conferir. Tem no YouTube, também tem no Spotify. Eu acho que é isso aí. Falou! Tchau!